Olá, Dr. Guilherme Melendez aqui e hoje eu quero repassar para vocês a hipótese que hoje se está manejando sobre como o Covid-19 está afetando tanta gente e como ele está causando as complicações que está causando, que deixa meio que perplexos alguns médicos a nível mundial e vem se estudando o porquê e a fisiopatologia desse vírus que é novo para a gente e que vamos estudando e aprendendo dinamicamente com ele. O mais importante desse vídeo aqui é repassar para vocês que o Covid-19 não é só uma doença pulmonar. É uma doença que afeta no começo o pulmão e que está causando muitas complicações pulmonares, como pneumonias, que se vão sobreagregando as complicações do vírus, as consequências do vírus, mas que ele afeta a parte sistêmica. Vários médicos estão falando disso a nível mundial e eu achei necessário, achei justo repassar para as pessoas essa informação para que entendam que não só é uma doença pulmonar, sino que é uma doença sistêmica um pouquinho mais grave do que a gente achava no começo. Eu venho me atualizando com um grupo americano que se chama MedCram. São vídeos quase todos os dias em inglês que eles pegam trabalhos científicos a nível mundial e começam a explicar bioquímica molecularmente o que está acontecendo e começam a relacionar os trabalhos que estão fazendo a nível mundial. Então, as pessoas que estejam interessadas, falem inglês, vou deixar o link aqui do MedCram. Eu basicamente vou traduzir e repassar para vocês o que estou aprendendo com eles. Então, aqui vou deixar uma imagem sobre um resumo o mais fácil possível sobre o que está acontecendo com o Covid-19 hoje, o que se entende, uma hipótese do que está acontecendo com o Covid-19, tudo, quase tudo muito demonstrado, mas vou deixar aqui a imagem para ir explicando o que está acontecendo. Então, basicamente, o SARS-CoV-2, que é o vírus, o novo coronavírus, entra no corpo e ele tem uma afinidade pelos receptores ECA2. Aqueles receptores ECA2 são bem conhecidos, está no alvéolo pulmonar e por isso que ele afeta o pulmão, assim como quando ele entra no corpo. Mas ao mesmo tempo, esses receptores ECA2 se encontram nos vasos sanguíneos. Ok, então entra o vírus e começa a basicamente inativar o receptor ECA2. Quando ele inativa o receptor ECA2, o receptor ECA2 ele media a transformação de angiotensina 2 para angiotensina 1,7. Essa angiotensina 1,7, ela por sua vez é vasodilatadora e anti-inflamatória, ok? Como ela é anti-inflamatória e como ela é vasodilatadora? Porque ela inibe de certa forma a produção de superóxido, que já vou explicar o que é. E a angiotensina 2, que começa a aumentar, ela estimula a produção de superóxido, que é esse elemento aqui, que é um oxigênio com mais um elétron reduzido e se forma o superóxido. Aquele superóxido, ele está envolvido no estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, esse superóxido, forma parte das espécies reativas ao oxigênio. As espécies reativas ao oxigênio são umas espécies que são parte do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é inflamação endovascular, inflamação dos órgãos, desde o mais interno até o mais externo, ok? Então, basicamente o estresse oxidativo acontece em doenças crônicas, em doenças agudas muito agressivas. Então, esses fatores começam a ser formados em várias doenças crônicas, em várias doenças inflamatórias crônicas. Então, esse superóxido, há outros que formam parte das espécies reativas ao oxigênio ou que são oxidativas, são o peróxido de hidrogênio e o hidroxirradical, ok? Então, o que acontece? Esse superóxido começa a causar uma disfunção celular endotelial. Essa disfunção celular endotelial é a inflamação das células endoteliais. Então, essas células endoteliais que ficam inflamadas, fracas, começam a liberar esse fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é um fator procoagulante. Então, esse fator procoagulante vai estimular o fator 8 da coagulação, da cascata de coagulação,
E ele, por sua vez, vai estimular outro fator, o fator 10A, 10B, e por aí vai começar a estimular a coagulação, o que, por sua vez, pode estar formando trombose. Tudo isso está demonstrado em vários artigos científicos altamente reconhecidos que eu vou deixar aqui no link de Metcon para vocês revisar. Então, essa trombose é a que pode estar causando, ou está causando de uma forma, desde o começo microvascular, a hipoxemia. Então, em vários pacientes está relatado, em muitos artigos científicos, as lesões de Janeway. As lesões de Janeway são hematomas pequenos que aparecem nas mãos e nos pés, porque são pequenos trombos que vão se formando em algumas doenças, como a endocardite bacteriana, quando você tem um êmbolo saindo do coração e começa a formar micro êmbolos na circulação periférica e depois pode causar até AVC, infarto, enfim, como pode produzir, é uma das doenças mais características que produz essas lesões de Janeway. Então, essa hipoxemia que está quebrando a cabeça de muitos médicos faz um tempo atrás, nos pacientes com Covid-19, é porque se está causando uma trombose intravascular, que começa com uma microtrombose e depois começa a formar algumas outras complicações da coagulação. E por isso que vem alguns pacientes que às vezes ficavam de alta e faziam uma complicação depois, ou se complicavam mais uns que outros, e enfim. Então, essa hipótese nos faz ver, e já estão estudando muito essa hipótese, até incluso fizeram alguns estudos em 600 pacientes, em 1000 pacientes, estudando o dímero D, que o dímero D é uma prova que se faz para diagnosticar e para fazer acompanhamento de trombose de TEP, trombose profunda, tromboembolismo pulmonar e trombose profunda, e também começaram a estudar o fator de von Willebrand, o fator 8 também, para ver se estava muito aumentado. Ele estava 300% aumentado, 500% aumentado em muitos dos pacientes com Covid-19. Então, a partir que começaram a fazer tratamento anticoagulante, começaram a estudar vários tratamentos, começaram a melhorar esses pacientes, alguns e outros não, né? Então, assim, é uma hipótese que está quase toda demonstrada. Lógico que ninguém tem todo demonstrado hoje sobre a Covid-19, mas começaram a se estabelecer protocolos baseados nesta teoria aqui, e começaram a ter incluso aqui no Brasil, em São Paulo, uma doutora começou a fazer um estudo de anticoagulação em pacientes e teve um resultado muito positivo em pacientes que estavam graves, já internos aí. Então, eu senti a necessidade de fazer este vídeo para explicar para vocês que a doença não é só um vírus comum que vai estar mexendo com o pulmão, está causando uma pneumonia, por consequência da inflamação, sino que também ele está causando uma hipoxemia generalizada, está causando uma hipoxemia vascular por esse processo que estou explicando aqui. Então, não é uma doença tão simples. A gente vai aprendendo com ela dinamicamente e vamos analisando quais são os tratamentos e as prevenções, a profilaxia que a gente pode fazer nesses pacientes que começam a ficar complicados ou já começar a haver tratamentos antes deles ficar complicados para evitar as complicações que podem afetar aqueles pacientes que têm doenças crônicas. Então, aí vem a parte da doença crônica. O paciente que tem doença crônica, que tem diabetes crônica, que tem um problema de vascularização, o paciente que tem hipertensão crônica, que tem um problema de vascularização, o paciente que passou por quimioterapia, que também tem um problema de vascularização, se junta um estresse oxidativo crônico a esse estresse oxidativo que está produzindo o Covid-19. Então, por isso que as pessoas que têm algumas doenças crônicas estão mais susceptíveis a desenvolver uma complicação na doença de Covid-19. Então, a gente tem que ir investigando e tem que ir aprendendo para a gente falar com propriedade sobre o que está causando a doença, o que está fazendo esta doença em nossas pessoas no mundo inteiro. Bom, eu estou aberto a perguntas, a dúvidas, a qualquer coisa que vocês quiserem saber. Eu vou deixar aqui o link do Metcon, que eu venho estudando com eles faz mais de 2 meses já. E eu estou aberto a sugestões também
Mas achei muito importante repassar essa informação para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a doença e o que ela está causando, ok? Um abraço, qualquer coisa, estou às ordens e até a próxima.